Então, voltamos aí no nosso segundo episódio sobre confiança nas relações de trabalho aí, sobre essa construção com a Ju aqui com a gente. E a gente terminou o episódio anterior falando, né, do protagonismo, da pessoa ser protagonista da própria carreira. E isso também vem, primeiro porque a gente não é ensinado sobre isso nas universidades, né? Ninguém ensina que a gente tem que ser protagonista, assim como não ensina como é que a gente empreende e como que a gente vira empresário ou líder, né? Mas quando a gente entende isso e o nosso líder nos proporciona, ou a gente vai atrás e descobre esse valor, qual é o impacto da gente não ter essa confiança nos ambientes, ou a gente não sentir isso, né? Quais são os sinais de que tem falta de confiança ali quando a gente percebe isso nos times? Eu acho que é muito fácil de perceber um time em que não haja confiança, porque os resultados não aparecem, não há comunicação, as pessoas adoecem, há turnover. Então, o impacto ele é percebido de N formas, às vezes sutis, né? Normalmente as organizações começam a pensar, nossa, por que está acontecendo turnover? Tem um time específico ali que roda direto, roda pessoas direto, né? A gente começa a pensar sobre isso, né? O quanto que aquilo que a gente está construindo como espaço de relacionamento é um espaço saudável. E aí esse espaço de confiança, somos seres humanos impactados pelas relações. Então, as relações com pares podem estar enfraquecidas, as relações com as lideranças podem estar enfraquecidas, ou do seu líder também, o líder, né, cascateando uma relação de insegurança. Então, acho que tem N aspectos que podem ser considerados como sintomas, né, de um relacionamento que esteja fragilizado aí, sem confiança. Quando a gente está falando tanto de saúde mental aí para os colaboradores, né? Parece que quando eu te ouvi falar agora e colocar, parece que materializa, falando, nossa, saúde mental parte, quem sabe, de uma desconfiança em alguns casos, não todos, mas eu acho que grande parte dos casos vem de talvez o profissional se sentir invalidado. eh, no E último mês finalmente, eu. olha só, tu tá falando, deixa eu te interromper. Claro. Mas, tu falou ali, eu pensei uma coisa, a desconfiança, a confiança que a gente tá falando, não necessariamente é uma desconfiança do mal. Uhum. Aham, Não é uma coisa assim, eu tô desconfiando que tu tá mentindo pra mim, que tu tá roubando, não é. exato, não é isso. É fala muito mais sobre a pessoa que não confia e que, centraliza as demandas, e ela não é que ela não confia na Michelle, ela não confia em ninguém, porque ela Uhum, não treina uhum. ninguém, ela não deixa ninguém fazer o trabalho, ela acha que ela pode fazer melhor do que todo mundo. É uma forma de é uma desconfiança, mas não é uma desconfiança, é aquilo, não é uma desconfiança negativa. E isso acarreta não talvez não um burnout, não uma sensação, ruim, assim, mas um menosprezo, um desânimo. Uhum, uhum. Para quem tem essa personalidade mais ativa e mais focada num objetivo de crescimento, isso pode tornar pode fazer com que a pessoa não queira mais estar ali, porque ela não tem a liberdade e ela nem vê isso como confiança. Uhum, Ela não uhum. tem a liberdade Exato. para fazer as atividades. Então, assim, já passou 3, 4 anos que eu tô aqui e eu preciso continuar validando tudo com a Michelle, porque eu não consigo. Então, eu não vejo como ela não confia em mim. Não, ela Uhum. não me dá liberdade. Sim. Eu acho que tem um aspecto que primeiro é a gente conseguir nominar, né. É difícil É, perceber, porque não vem assim, como uma plaquinha, né. "Ai, o isso, que está acontecendo aqui é falta de confiança". Não, as isso. coisas são fluídas e impactadas de N formas, assim. Mas enquanto tu falava, uma coisa importante que me ocorreu a gente está falando aqui, nisso que tu fala, me ocorre muito uma percepção de uma liderança que está ainda em formação. Uma liderança que ainda não percebeu o impacto que tem, ou a possibilidade que tem, ou o que se espera da cadeira dela, que é quando se ocupa este lugar, espera-se que você desenvolva pessoas e você delegue atividades para essas pessoas. Quando o líder
se sente inseguro em relação à sua entrega, muitas vezes. É uma insegurança sobre, bom, eu sempre fui validado pela minha entrega individual, eu sei fazer isso, eu vou continuar fazendo a entrega individual. E ele não é mais contratado para isso, ele é contratado para delegar e desenvolver as pessoas para que ele exerça o papel de liderança. E talvez ele até queira o papel de liderança, mas ele não sabe. Não sabe. Porque ele sabe fazer operacional. Exato. E aí ele vai ser cobrado por uma entrega que ele ainda não sabe como fazer também, porque ele não sabe ser líder. Então, acho que tem um aspecto aqui que é tanto as organizações prepararem espaços de desenvolvimento para essas lideranças, e eu diria que desenvolver liderança é primordial, é mais estratégico muitas vezes de qualquer outro tema, mas também dessa pessoa que entende que ela não está pronta ainda como líder, ela acabou de sentar na cadeira ou já vivenciou esse lugar e está recebendo feedbacks dos seus liderados, você não é uma boa líder, então que essa pessoa entenda que ela tem que buscar, a gente falava aqui de protagonismo de carreira, no outro episódio, você passa a se conectar com essa necessidade de desenvolver e você vai buscar desenvolvimento. Então, vai fazer terapia, vai procurar ter mentorias de profissionais que vão te ajudar a entender o que se espera do seu papel de liderança. E aí você gera um ambiente em que é propício para que essas relações de confiança se estabeleçam. E aí eu te ouvindo aqui, a gente vai começar a brigar de novo para perguntar. Briga. É uma disputa saudável. Só para continuar esse ponto que a Mari falou aqui, daí colocou até do líder que ainda chegou agora na cadeira. Mas quando a gente fala de confiança também, e aí, de novo, né, a gente não está falando da confiança de eu não confio que vai fazer, é a confiança que ela não é velada, isso, né? É a confiança que ela não é dita. E quando eu tenho um líder que está há muito tempo, que ele é tido como um líder bom, mas ele praticamente larga o time e diz, vá, o time entrega o que ele precisa, mas toda vez que ele é cobrado, ele nega o time. Como que a gente olha a confiança desse time? Quando olha para esse líder que tem a confiança da organização, porque ele entrega o resultado, afinal de contas, ele tem um time que está entregando, um time de, né? E aí eu tenho que entender que esse time aqui é de profissionais de alta desenvolvimento, porque a gente está falando de pessoas aqui de carreira que já sabem, já se posicionam e fazem o que precisam ser feito, além do que precisa ser feito, que tem sua gestão, mas que abala a confiança desse time quando eu invalido algumas entregas se elas não ficarem de acordo. Porque ele não consegue, ele não tem conexão com esse time, ele não defende esse time. Então ele confia, não é líder, mas não confia. Né? Ele é um gestor, não é um ele líder. confia, mas não confia, assim, talvez seria essa. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas como que eu trato? Porque o que eu tenho ouvido de algumas pessoas, assim, de times e de colegas, nossa, eu cheguei a duvidar da minha carreira, eu cheguei a duvidar daquilo que eu podia entregar. Mas eu sou bom no que eu faço. Essa pessoa está com a confiança dela abalada. Exato. Por causa do seu líder, né? Eu acho que tem um aspecto importante aqui que é, primeiro, as empresas estarem sensíveis a quem elas trazem para as cadeiras de liderança. Eu entendo que ninguém está pronto nunca, nenhuma empresa, nenhuma pessoa vai estar pronto, a gente vai estar sempre em desenvolvimento, sempre em construção. Mas se eu, como organização, não estou sensível à execução desses papéis de liderança, eu tenho esses impactos. E quanto mais tarde eu percebo esses impactos, mais afetação eu tenho em torno deste líder que não sabe executar o seu papel. Então, eu acho que aqui um convite para os RHs, né, estarem sensíveis a essas lideranças. Nós temos os papéis das business partners dentro das organizações que têm a intenção de estar próximo dessas lideranças e percebendo como é que essas lideranças estão exercendo a sua liderança, ajudando, né, dando direcionamento, dando apoio para que este líder entenda esses impactos, para que ele possa se desenvolver, mas também a organização sensível para perceber quando é hora de trocar essa liderança, porque implica, né, relação de confiança é isso, você tem que estar também construindo e fazendo parte desse ambiente
confiável, né? Se você não é um líder A confiável, não desconexão deveria com o estar ali. líder e a confiança demais que o time vai Era isso que eu ia entregar. falar. A gente é muito conectada, né? Isso, Eu ia muito. falar É por isso que a gente exatamente. trabalha junto. É uma linha, eu acho que é uma linha tênue, né? A desconfiança demais e a liberdade demais também não é boa, né? Claro que Nenhum não, dos dois porque lados. aí, ao invés de Ou solta a ponta delegar, ele demais. está delargando, né? Ele Isso. deixa sem executar o papel dele, que é um papel importante. Então, mesmo quando tu comentou, né? Um líder que tem um time de alta performance, com pessoas competentes, ele tem uma responsabilidade, porque ele vai participar de discussões estratégicas, informações que só ele tem. Se ele não alinhar com o time, não direcionar com o time, não souber para onde esse time está indo, porque enquanto o time está aqui olhando para a operação e fazendo a entrega no aqui e agora, o líder tem a responsabilidade de estar olhando lá na frente. Ele tem a responsabilidade de preparar o caminho ou provocar o Exato. desenvolvimento desse time Uhum. para uma entrega futura, né? Perfeito. O líder tá aqui, tá com o olho aqui, mas ele tá com o olho lá. Esse é o papel, né? Exato. Enquanto o time está na operação, ele está aqui ajudando, mas está percebendo as oportunidades futuras. Quando a gente fala disso, dessa estratégia, né? Como que a gente constrói essa estratégia, então, de uma ação prática, né? Hoje, nos times que você fez gestão, no time que você hoje faz gestão, até mesmo as mentorias ali, uma ação prática para que essas empresas possam fortalecer essas relações de confiança, né? De que não é micro que a gente está falando de talvez de se importar, talvez de ouvir, talvez de delegar. Quais seriam ações, assim, Ju, que você pode Eu diria que contribuir? o primeiro ponto é seja uma pessoa confiável, para começar por aí. Eu acho que depois disso, um ponto que para mim é muito importante quando Ô, Ju, deixa eu só te atrapalhar Claro, de novo, porque claro. é que essa coisa da confiança tá me dando vários gatilhos do seja uma pessoa confiável, não necessariamente seja uma pessoa que não mente. Não, Seja uma pessoa que entrega, né? Eu tô achando isso exato. muito incrível, essa outra interpretação da Sim, palavra sim, confiança. porque você pode sim perceber a confiança nesse Isso. contexto de que eu não estou roubando, eu não estou, né? Então Não sou mas confiável. não é disso que a gente Mas tá falando, não né? necessariamente. Também, Claro, né? Tá mas dentro do aspecto. Mas isso é o óbvio, né? isso é o mínimo que se espera. Que pode Exato. fazer, Agora, um exemplo, quer ver? Quando você tem alguém no seu time e você vai acontecer uma reunião e a pessoa está atrasada. Aí acontece um comentário de, fulano, sempre fulano. Aquela percepção de que aquele profissional sempre atrasa é uma imagem que ele está vendendo, é a percepção de quão confiável ele é. Então, é alguém que está impactando um time porque está sempre atrasado. Então, é isso que você está vendendo como legado de como as pessoas estão te enxergando. Então, se tu está falando de criar relacionamentos e esses relacionamentos extrapolarem a relação que você tem hoje, né? Então, no futuro, um líder lembrar de você e querer que você vá trabalhar numa outra organização, ou é um colega lembrar de você e falar assim, poxa, é uma pessoa confiável. A gente está falando disso, a gente está falando de pequenas coisas, pequenas práticas que a pessoa executa que pode fazer com que ela seja percebida como alguém que não é que não é confiável. confiável. Perfeito. E assim, né, até você falou de chegar atrasada, hoje a gente tem um mundo remoto, né? E aí sempre vem um questionamento pra gente assim, e a gente pode obrigar o colaborador a abrir a câmera numa reunião? Se o trabalho dele é remoto, ele deve estar com a câmera aberta. Para isso, as empresas fazem pano de fundo para esconder o que tem. Porque o teu trabalho é remoto, e se tu tivesse que trabalhar presencial? Então, não tem diferença. Mas para as pessoas, quer dizer, se eu estou sempre com a câmera desligada no meio de uma reunião do time, qual é a impressão que passa? Ou, quando desliga a reunião, sou o único que ficou na sala. Que impressão eu passei? Que eu não estava ali. Exato. Então, quando a gente fala de confiança, é disso. É isso. Quando todo mundo abre a câmera e aí vamos citar o líder não. Ou o líder nunca entra. Não, toca aí. Que esse líder vai fazendo eu questionar se eu posso confiar na organização, porque Exato. a fala do líder não fala só dele. Exato. A fala do líder fala da organização da onde ele é Exato. líder. Nossa, vou confiar nessa organização? Nossa, se o líder nunca está aqui? Eu costumo falar que não é só aqui.
não é só agora, não é só sobre essa atividade que eu estou executando, não é só sobre esse papel que eu executo dentro dessa organização, é sobre reputação. O tempo todo você está construindo uma reputação. Então, quando alguém fala, não, eu vou te entregar essa responsabilidade, Mari, porque eu sei que tu vai dar conta e tu vai entregar, isso está falando sobre a sua competência, isso é um baita de um elogio, isso é algo que as pessoas deveriam buscar, né? Eu quero que me Sim, vejam quero que. dessa forma, eu Aham. quero que me veja como uma pessoa competente. E não só, de novo, falamos em algum momento sobre terceirizar responsabilidades. Então, muitas vezes a pessoa quer uma evolução de carreira, mas não está minimamente conectada com aquilo que ela está fazendo no dia a dia ou se preocupando com mínimas coisas que vão criando essa ideia, essa percepção que se tem sobre ela, né? Sobre a carreira dela, sobre A quem ela gente é. até falou num episódio anterior sobre a demissão silenciosa, né? O quiet quitting, que virou, né? As pessoas começaram a fazer um movimento na internet que nada mais é do que ou elas estão desconfortáveis na confiança que tem na Uhum, organização delas, uhum, ou elas também não querem ser confiáveis no sentido de não tô nem aí. Se você quiser me demitir, uhum, tá tudo Sim. certo. uhum. Ou então, tu não confia em mim, então, Não beleza. vou confiar. Então eu vou fazer o que eu tenho Eu que vou, fazer. eu não O que vou que eu tenho que fazer? confiar, é isso? É isso? É Então eu Então vou tá te bom. entregar e pronto. E aí Não, eu volto no ponto que eu comentei antes, assim, você pode fazer isso e pode estar ok, eu tô confortável em ganhar esse salário que eu ganho e vou, né, levar com a barriga o quanto eu puder, é isso que eu quero. Tudo bem, mas você poderia estar conectado com um movimento de aprendizado que tem a ver contigo, com a tua carreira, com o teu crescimento. Você poderia estar, ok, entendo que este ambiente não é um ambiente confiável, não é um ambiente que está me acelerando. Talvez seja a hora de olhar para o mercado, talvez seja a hora de fazer conexões, criar relacionamentos que me levem para oportunidades maiores. Eu acho que aqui o ponto é, não é tudo que está na nossa mão, né? Tem um impacto que é nosso, tem um impacto que a gente, uma zona que a gente pode influenciar e tem uma zona que está completamente fora do que a gente pode controlar. O que está na nossa mão, eu acho que é responsabilidade nossa fazer. Então, desenvolver-se, né? Buscar continuamente estar em evolução e cuidar com o impacto que tu está gerando e a imagem que você está construindo a respeito de si nos relacionamentos, isso está na sua mão. E eu acho que isso aí é a responsabilidade de cada um. Que lindo, né? Adorei. hoje, tu pode trazer, nós tem muita vivência disso, né? Traz pra gente um exemplo, Ju, de onde essa construção de confiança, tu percebeu essa evolução num relacionamento, num time, em pessoas que engajaram e que entenderam, mesmo que elas tenham ido embora, que elas entenderam que aquela organização, que aquele líder, que aqueles pares eram confiáveis. Tu consegue compartilhar o que vem à Ai, mente assim? lembro de muitas coisas, mas eu acho que tem um aspecto importante que é quando a gente está falando das organizações, a gente também está falando de reputação, né? A gente também está falando de marca. Então, quando a gente está falando de construir relacionamento com pessoas que queiram aplicar para a nossa organização e queiram fazer parte dela, a gente está falando deste relacionamento, né? E uma transformação muito linda que eu vivi com o meu time de talent, que é o time hoje que eu acompanho na Nelway, é um pouco disso, assim, de mudar a percepção de um processo mecânico em que a gente só vai entrevistando pessoas, para uma visão onde a gente cria relacionamento com essas pessoas. Então, muitas vezes não é eu fiz uma entrevista contigo, eu vou te contratar e aí o nosso relacionamento vai seguir agora dentro da organização. Ou o contrário, fiz entrevista contigo, não vou te contratar e aí o nosso relacionamento se encerra, cada um segue para o seu mundo. A gente criou um caminho de confiança que é não vou seguir contigo neste relacionamento agora, porque a oportunidade vai ser fechada com uma outra pessoa, mas eu lembro de ti, eu te chamo para uma vaga seguinte, ou eu indico uma outra porque eu conheço alguém. Então, a gente criou um ambiente, isso, obviamente, graças ao meu time, não faço nada sozinha, mas que cria essa percepção de que você está criando um relacionamento com as pessoas. E, de novo, a confiança está dentro desse norte, né, desse tema. Acho que, de novo, a gente conclui que cultura é essa parte importante e que somos pessoas. Exatamente. E que, embora sejamos pessoas que têm por responsabilidade olhar estratégias da organização, nós aqui olhamos do nosso viés jurídico, vocês olham, mas a gente tem o mesmo caminho, nosso objetivo é único, continuar olhando para a mesma estratégia.
mas continuamos sendo pessoas na nossa vida privada. E se eu não posso continuar contigo, acho incrível poder dizer assim, você não continua, mas eu lembro, mas eu posso te indicar. Uhum, Ou, acho que faltou aqui. Então, uhum. se você puder aperfeiçoar, Exato. as pessoas estão precisando, às vezes elas nem sabem por Nem que sabem elas o não foram motivo. contratadas. Exato. E às vezes é assim, são duas pessoas excelentes, mas tu tem que Exatamente. precisa escolher uma. Exatamente. Não é raro a gente receber retorno de pessoas que participaram do nosso processo e elas agradecem o feedback que receberam Olha só. ao não serem contratadas, porque tem a ver com isso. Eu estou respeitando o seu tempo de ter aplicado, ter feito uma prova técnica, muitas vezes isso acontece. Eu estou respeitando isso, eu vou te dar esse feedback para que você possa melhorar. Então, a pessoa sabe os pontos que ela tem que evoluir. Quando é uma coisa técnica, é fácil dela. Fácil, né? Mas ela é mais fácil de objetivo dizer, né? dela ir atrás, né? E Porque de saber os desenvolver. motivos, mesmo que não concorde, É, tu sabe o motivo, Te dá te oportunidade dá a de mudar. oportunidade Uhum. de repente, numa próxima, ó, Aplicar de eu não novo. acho que eu sou ruim nisso, mas talvez numa É. próxima eu posso, né? talvez não fiz no meu melhor momento, poxa, eu não estava bem naquele dia. Ou estuda, no caso de um desenvolvedor, né? Tem uma linguagem técnica que eu não domino, entendi, vou desenvolver, vou me Sim. aperfeiçoar, aplica de novo no outro momento. E já aconteceu N vezes a gente contratar o E profissional como é de novo. importante tu fazer esse tipo de comunicação, tu estabelecer essa confiança, porque essa pessoa volta e se prospecta para uma nova vaga. Uhum. Quer dizer, mesmo que tu convide, ela aceita, porque ela foi tratada como indivíduo, ela foi Exatamente. respeitada como indivíduo. Exatamente. E eu acho que a confiança, quando a gente fala, ela fala mais sobre o respeito de mim, como Sim. profissional, como indivíduo, como pessoa, Uhum. que tenho limitações também, Uhum. que tenho a minha vida pessoal e dificuldades. Não, E você e valoriza isso, né? isso volta todo no assunto da confiança, né? Falar assim, ó, Michele, tu não foi boa, mas faz isso que tu vai ser. Aham. E daí tu volta. Exato. Sabe? Olha a valorização da pessoa. Eu Exatamente. gostei de ti, Ju. Exatamente. Eu acho que tu tem potencial pra trabalhar aqui comigo. Tu só precisa melhorar Aqui, aquela vírgula ali. Exato. E aí vem aqui de novo que eu acho que vai dar certo essa relação. Uhum. Que legal isso. Achei muito legal. E assim, ó, como isso fica conectado, né, dentro daquilo que a gente acredita no trabalhista, que é relações transparentes. Elas já são transparentes desde o início. Uhum. Então, para a gente finalizar esse segundo episódio, deixa para a gente uma mensagem do que seria importante para construir esse ambiente de confiança. Não tenho ou não sei se tenho. Por onde que eu começo? Boa. Eu acho que tem um aspecto que eu gosto bastante, que tem um sociólogo polonês, o Bauman, que ele fala sobre as relações líquidas, né? Que a gente está vivendo neste mundo de relações fluídas e que elas acontecem sem serem definidas, elas são fluídas. Claro, tem um aspecto positivo disso, né, do quanto isso vai se transformando, mas tem o negativo, que é a falta de concretude, né? Nesse momento em que a gente vive mudanças muito aceleradas, principalmente na tecnologia, na falta de humanização que está acontecendo nos processos, eu diria que a gente não esquecer de construir relações humanas e relações de confiança, obviamente, em cima desse olhar, assim, a gente não esquecer do humano, não esquecer dos valores, não esquecer de que isso é o diferencial, né? Uma máquina pode vir e fazer uma entrega, em muitos cenários a gente pode colocar uma máquina para fazer entregas, mas nunca vai ter a conexão humana, nunca vai ter essa emoção que a gente constrói nesses relacionamentos. Eu acho que isso é o mais belo do que a gente faz. Perfeito. Gente, temos mais um episódio. Obrigada, Ju. Obrigada. Sempre um prazer lhe ouvi-la. Maravilhoso. Agora vocês entenderam porque que ela é minha mentora, né? Obrigada por vocês que nos assistiram nesse segundo episódio. Ju, deixa sua rede social aí pra gente. Não é difícil de me achar, né? Jussamara Ferreira, em qualquer uma das redes, é assim que vocês me encontram. Lá no LinkedIn dela tem bastante coisa sobre liderança e sobre essa questão aí. Obrigada, e no Instagram Ju. dela, várias dicas de sempre. livros. Sim, leio muito. Obrigada, gente. Obrigada por ficarem aqui. Perguntas, façam aí. Deixem o like de vocês. Obrigada por tudo. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.